Os homens no passado se reuniam secretamente para fazer coisas contra Deus e contra a humanidade. Você acha que isso mudou? Você acha que o homem é outro ser? Os homens são os mesmos e tudo se repete, como diz a Bíblia. Não há nada de novo debaixo do sol. Ao iniciar os Salmos, você vai ver que o salmista vai dizer que os homens, naquela época, os reis, os poderosos, eles conspiravam contra Deus, tramavam contra Deus, enquanto isso Deus no seu trono ria deles. Você acha que os homens mudaram? Os homens são os mesmos. E até pior, quanto mais se aproxima do fim, mais os homens estão malignos e conspirando contra Deus e contra a sua criação aqui nesse planeta. Nós vamos comentar hoje acerca de uma possibilidade muito clara e verídica que está se repetindo na história da humanidade. Vamos falar sobre os Néfilins, vamos falar sobre a engenharia genética, sobre versos bíblicos e tirar dúvidas de todos vocês. Existem muitos textos bíblicos que estão fora de contexto. Compreensões que estão limitadas. Pessoas que estão presas a apenas aquelas explicações baratas, marcadas e não pensam uma forma mais ampla. Eu vou tentar exemplificar de uma forma resumida, apesar de já ter pincelado isso em vídeos passados. E você pode acessar aqui no canal vídeos que vão falar sobre esses gigantes. Bom, primeiro é necessário você saber que Gênesis 6 vai iniciar com aquela história, né? Que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas. E aí escolheram para si, né? Algumas, acabaram coabitando com elas e nasceram esses Néfilins, esses gigantes, esses homens poderosos de renome naquela época. Aí você me diz, mas vamos aos argumentos, né, da oposição. Mas esse pessoal aí, eles não eram filhos de Deus no sentido de anjo. Eles eram filhos de Deus da linhagem de Sete. Aí eu vou ler para você aqui, Números 24, verso 17. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplar-o-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. De Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Não é você que disse que Sete é a linhagem de Deus, dos filhos de Deus? Aqui ele está dizendo que vai destruir a linhagem de Sete. Eles não são abençoados? Por que é que agora vai ser destruído? Primeiro, lembre de uma coisa. Não é possível um raciocínio humano, lógico, verdadeiro, fatídico, se você não associar a naturalidade humana à sobrenaturalidade dos anjos. Eu vou resumir. O que você crê provavelmente é filhos de Deus, da linhagem de Sete, ou tementes a Deus, que coabitam com filhos dos homens, homens com homens, e nascem gigantes. Você quer que eu acredite nisso? Então quer dizer que se eu me converter, eu sou filho de Deus. Eu coabito com uma pessoa humana e vai nascer um gigante só porque eu sou filho de Deus? Seja por crença, seja por uma linhagem. Pessoal, Adão e Eva tiveram filhos iguais. Todos tinham o mesmo sangue. Se fosse para ter gigante, teria desde o início. Por que é que de uma hora para outra esses filhos de Deus têm relações com filhas dos homens e começam a nascer gigantes? Isso não é lógico. Isso não é sensato dizer. É um argumento fora de qualquer cabeça humana. Você tem que compreender uma coisa. Filhos de Deus aqui
em toda a Bíblia se refere a anjos. Aí você me diz, mas Jesus disse que os anjos no céu nem se casam, nem se dão em casamento, ou seja, não vão se reproduzir. Primeiro, há uma grande diferença em dois fatores. Eles podem se reproduzir? Podem. Mas eles devem se reproduzir? Não. Não quer dizer que eles não podem se reproduzir, eles não devem. Mas eles podem. Então eles têm órgão? Não precisa órgão. Engenharia genética, o homem clona seres humanos, o homem faz embriões de proveta, o homem faz tudo isso. Você acha que um anjo com muito mais poder, com muito mais sabedoria, antes da humanidade ser fundada, você acha que eles não têm capacidade de fazer isso? Engenharia genética? Você acha que eles não têm capacidade de fazer mutações genéticas no DNA? De fazer nascimentos, embriões de proveta, digamos assim? Eu acho que você está um pouco limitado e, no mínimo, sem a lógica natural da percepção dessas coisas. Como é que uma geração inteira de filhos de Adão e Eva estão vindo, estão se procriando, estão crescendo, estão se multiplicando, e aí do nada você me diz que uma linhagem de Sete tem relações com outra linhagem de filhos dos homens e nasce gigantes. Como é que do nada a raça humana começa a produzir seres modificados? Quem foi que modificou esses seres? Não é racional eu crer nessa teoria que é mais aceita. Só porque é mais aceita não significa dizer que é verdade. Nós vemos aqui claramente provas que Davi, lá na frente, 2 Samuel 21, do 15 ao 22, você vai encontrar em 1 Crônicas 20, verso 6, 2 Samuel 21, verso 20, você vai ver com mais detalhes, e também Josué 12, verso 4. Pegue todos esses versos e deem uma lida. Vocês vão ver que Davi, ele mata os últimos gigantes, né? Os seus homens. E diz o texto que esses gigantes, eles eram descendentes dos gigantes. Ou seja, eles não eram puros. Eles não eram os maiores, os mais fortes, os mais sábios. Eles eram apenas a descendência, é o que diz a Bíblia, desses gigantes do passado. Você quer contrabalancear os argumentos que a própria Bíblia historicia? Lá mostra que esses descendentes dos gigantes, eles tinham uma altura bem considerável. Só que essa altura, esse poder, esse raciocínio, essa cultura diminuía ao longo dos tempos. Pelas características que nós vamos vendo aí nos registros bíblicos e históricos, você percebe a altura de Golias ali por volta de 3 metros ou até perto de 4. Está em côvados. Eles tinham 6 dedos, é o que diz a Bíblia. 6 dedos eles possuíam. Dão características de Og, rei de Bazã, né? Em Deuteronômio 3, verso 11. Inclusive acharam a cama dele com vários metros de comprimento. A Bíblia também dá a sua altura. Todos esses relatos vocês vão encontrar na Escritura. Esses descendentes dos gigantes, Números 13, verso 33, Deuteronômio 1, 28, 2, 21, 9, verso 2, 2 Samuel 21, 20 e por aí vai. Aí eu pergunto para vocês, tantos fatos, tantos relatos, e você nega a existência desses gigantes, nega a vinda deles
de uma mutação genética que aconteceu propositalmente por esses chamados filhos de Deus. Lá no livro de Judas, Pedro também cita por alto ali o livro de Enoque e vai falar sobre esses anjos, né, na época de Noé, que saíram do seu posto, deixaram o seu estado ali, a sua guarda, a sua vigilância. E ao sair dali, eles cometeram esse erro. Por isso que o texto diz, lá no Novo Testamento, que esses anjos estão acorrentados em cadeias profundas, acorrentados, presos em trevas, em abismos, em correntes profundas, aguardando o dia de juízo para responderem por aquilo que cometeram. Já os anjos que caíram com Satanás, esses estão soltos na terra. Esses anjos, eles estão a atormentar os homens, eles estão a possuir pessoas, a causar danos à humanidade como um todo. Só que, por que é que esses anjos do livro de Judas, citados ali por alto, na carta de Pedro, Enoque, por que é que esses anjos estão aí acorrentados, enquanto os que caíram com Satanás não estão? Houve uma segunda queda, porque Satanás caiu antes do homem. Está aqui na terra. Quando o homem chegou, foi para o Éden, a serpente já estava lá. Agora, um detalhe. Quando eles falam desses anjos que estão acorrentados, diz que eles pecaram na época de Noé. E nós sabemos que a época de Noé é muito depois da queda de Satanás. Então, essa segunda queda, há quem argumente que eram anjos puros, que estavam ali na sua dimensão e passaram para essa dimensão sem autorização para cometer esse ato. E aí nós vamos ter muitas possibilidades de teorias, de fundamentos por que é que eles fizeram isso. Já outros acreditam que esses anjos não eram anjos puros, mas sim anjos malignos, que já estavam destituídos dos seus cargos no céu. E estavam ali na sua dimensão e quiseram entrar para causar mais dano ao homem, né? Por que é que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Não sei, Deus permite muitas coisas. Isso não está na nossa alçada. Mas aqui nós vemos claramente o seguinte: quando Eva cometeu aquele pecado junto com Adão, o Senhor prometeu que a semente dela, que um filho futuro da descendência dela, esmagaria a cabeça da serpente. Então Satanás pensa, como é que esse Deus vai vir à terra? Como é que esse Filho de Deus vai se materializar na forma de homem? Então ele tentou, porque nós sabemos que os espíritos, não os mais simples, mas esses espíritos grandes, né? Nós colocamos aí exemplos como o de Cristo. Não era possível que Cristo viesse no corpo de uma pessoa comum, de uma pessoa normal, uma pessoa nascida de uma relação. Foi necessário que Maria fosse escolhida e que quem gerasse ele fosse o Espírito Santo, colocando ali no seu gene, no seu DNA, no seu corpo humano, que era realmente humano, uma genética com certeza especial, para que coubesse, para que comportasse o tamanho, o poder, a sabedoria, todos esses atributos do Filho de Deus. Mesmo que ele tenha se esvaziado, ele não deixa de ser Deus feito homem. E aí ele se esvazia dos seus atributos para cumprir a missão que o Pai deu. E aí o diabo pode ter pensado, então
O jogo é esse: Deus entrar na humanidade de forma humana. Então o que é que ele vai fazer? Como ele sempre fez e sempre fará. Ele vai tentar imitar Deus. E ele tenta imitar Deus buscando trazer para a humanidade o seu filho, o anticristo. Incorporar na humanidade o seu espírito. Não é sem a permissão de Deus, mas também não vai ser em um corpo qualquer. Você acha que para cada átomo, para cada molécula, para cada pedaço daquele corpo está possuído, rendido ao diabo? Você acha que vai ser qualquer corpo? Você acha que vai ser um corpo de uma pessoa comum qualquer? Ninguém criado naturalmente com a digital de Deus tem a plena, total e convicta capacidade de receber em seu consciente e seu subconsciente, seu inconsciente, o próprio diabo. É impossível. Como foi nos tempos de Noé, está sendo de novo. Qual é a ciência mais visada nos dias atuais? Tudo é micro, é nanotecnologia. A ciência quântica das coisas, as partículas, as moléculas, a quebra delas, sempre buscando coisas pequenas, entrar em outros mundos, em outras dimensões. E aí você vê o CERN, o acelerador de partículas, você vê ele buscando aquele bóson de Higgs, a partícula de Deus. Então eles estão buscando de alguma forma entrar em outras dimensões, fazer mudanças genéticas no ser humano, querendo criar um super humano. E aí, claro que eles vão tentar muitas outras coisas e não vão dizer à raça humana, vão ficar em segredo, como sempre houve na história da humanidade. Segredos, conspirações, tramas contra Deus, contra a humanidade, contra a sua criação. Nós vemos claramente os homens, por toda a história da humanidade, inclusive nos dias de hoje, tentando abrir portais, tentando acessar outras dimensões, tentando contatos com entidades, com seres dos mais diversos, criados por eles. E acredito que isso é um chama, uma porta, um portal, uma permissibilidade para que o diabo atue nesse mundo. Vai chegar um momento que tudo vai estar tão maligno que Deus vai permitir que tudo aconteça, que os homens sejam entregues a si próprios, aos seus próprios desejos. A própria Torre de Babel, o próprio Deus saiu do seu trono, desceu à terra para ver o que os homens estavam tramando e disse que precisava ser impedido, porque se não fosse impedido, eles iriam alcançar aquilo que estavam pretendendo e nada mais seria impossível para eles. Isso é muito assustador, porque se naquela época estava dessa forma, você duvida que nos dias atuais seja possível que isso aconteça novamente? Nós estamos vivendo tempos muito difíceis, de muita descrença no que realmente é verdadeiro, assim como muita crença naquilo que é errado, naquilo que é enganoso, naquilo que é fábula. E isso é preocupante, porque é uma contramão. Além de você estar indo na direção errada, você está voltando e se afastando do verdadeiro caminho, da verdadeira chegada. Isso faz com que seja muito mais difícil salvar, recuperar a humanidade. Acredito eu que quando Mateus, quando Pedro, Timóteo, Judas escrevem essas características, eles estão alertando para algo muito pior do que eu e você possamos imaginar. Eu espero que você tenha entendido o que está para acontecer. Muitos outros detalhes eu não vou trazer porque vai gerar muito mais polêmica.
mas assim que for acordado entre os seguidores, eu vou fazer um roteiro e apresentar para todos vocês aqui e nós vamos discutir. Provavelmente em uma live, onde eu já vou fazer toda a junção do material necessário e também responder as perguntas imediatamente quando surgirem as dúvidas, dando mais detalhes sobre isso. Então hoje nós vamos ficar por aqui. Eu espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, pode colocar aqui nos comentários e vamos trazer as informações necessárias. Nos vemos nos próximos vídeos.